Durante 5 anos, fui o braço direito do meu chefe, e ele me prometia promoção a cada avaliação que nunca veio. Quando finalmente pedi demissão, porque recebi uma proposta melhor, ele teve a audácia de me ameaçar dizendo que garantiria que ninguém me contratasse naquela cidade. O que ele não sabia é que durante esses 5 anos de lealdade cega, eu documentei cada irregularidade da empresa em uma planilha secreta. E no meu último dia, enviei tudo para a Receita Federal, o Ministério do Trabalho, e para os 3 maiores concorrentes dele. Deixa eu explicar como cheguei até esse ponto. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos e sempre fui aquele tipo de pessoa que prefere manter a cabeça baixa e fazer o trabalho bem feito. Não sou de criar caso, de reclamar, de fazer drama. Minha mãe sempre dizia que eu era o filho que dava menos trabalho, e eu levei essa filosofia para a vida profissional. Quando comecei a trabalhar na empresa do Marcelo, eu tinha 25 anos, recém-formado em administração, cheio de energia e aquela ingenuidade de quem acha que trabalho duro é recompensado automaticamente. A empresa era de médio porte, uma distribuidora de materiais de construção que atendia todo o interior do estado. Marcelo era o dono, um homem na casa dos 50 anos, casado, 2 filhos, aquele tipo de empresário que gosta de se mostrar como self-made man, o cara que construiu tudo do zero. E talvez ele realmente tivesse feito isso no começo, mas quando eu entrei, o que ele tinha construído era um castelo de cartas, sustentado por atalhos, jeitinhos e uma boa dose de exploração. No primeiro mês, eu já percebi algumas coisas estranhas. Funcionários que trabalhavam há anos sem carteira assinada, recebendo por fora. Notas fiscais de fornecedores que não batiam com o estoque real. Mas eu era novo, precisava do emprego, e convenci a mim mesmo de que não era da minha conta, que eu estava ali para fazer meu trabalho e pronto. Além disso, Marcelo era carismático. Ele tinha aquele jeito de fazer você se sentir especial, parte de algo maior. Ele me chamava de parceiro, de braço direito, dizia que eu era o futuro da empresa. Durante o primeiro ano, eu realmente acreditei nisso. Trabalhava 12, 14 horas por dia. Finais de semana? Eu estava lá. Feriados? Eu estava lá. Quando o gerente financeiro pediu demissão, eu assumi a função dele também, sem aumento. Marcelo disse que era temporário, que logo ele contrataria alguém e eu seria promovido para gerente geral. Eu acreditei. Quando o coordenador de logística saiu, eu assumi essa função também. De novo, a promessa de promoção. De novo, eu acreditei. Foi no segundo ano que comecei a entender o jogo. A primeira avaliação anual chegou e, com ela, a primeira decepção. Eu tinha assumido 3 funções. A empresa tinha crescido 20% em faturamento e meu aumento foi de 5%, nem cobria a inflação. Quando questionei, Marcelo me levou para uma conversa reservada na sala dele, colocou a mão no meu ombro e disse aquela frase que eu ouviria mais umas 10 vezes nos próximos anos. Rafael, você é muito importante para mim, mas a empresa está passando por um momento difícil. Ano que vem a gente acerta isso tudo, você vai ver. E como um idiota, eu acreditei. Porque a alternativa era admitir que eu tinha desperdiçado 1 ano da minha vida sendo usado. Então eu continuei. Continuei chegando cedo, saindo tarde, resolvendo problemas, apagando incêndios. Marcelo tinha um talento especial para criar situações de urgência. Sempre havia um cliente importante para atender, um fornecedor para negociar, um problema para resolver que só eu poderia resolver. E ele sempre terminava com aquele sorriso e um "Eu sabia que podia contar com você, parceiro." Mas alguma coisa em mim tinha mudado depois daquela primeira avaliação. Eu não era mais o jovem ingênuo que tinha entrado ali. Comecei a prestar atenção de verdade nas coisas que aconteciam ao meu redor. E quanto mais eu prestava atenção, mais eu via. As notas fiscais frias não eram 1 ou 2 casos isolados, eram dezenas. Mercadorias que entravam sem nota, mercadorias que saíam sem nota, tudo para diminuir o imposto. Funcionários que trabalhavam 6, 7 anos sem registro, recebendo um salário miserável por fora, sem direito a férias, 13º, FGTS, nada. Foi aí que comecei a planilha. No começo, era só curiosidade, uma forma de organizar mentalmente o caos que eu via todo dia. Eu criei um arquivo no meu e-mail pessoal, na nuvem, protegido por senha. Comecei simples. Data, tipo de irregularidade, valor envolvido quando aplicável, pessoas envolvidas. A primeira entrada foi em agosto de 2019.
Um funcionário do depósito, o seu João, que trabalhava lá há 8 anos sem registro. A segunda foi uma nota fria de R$ 20.000. A terceira foi Marcelo, pedindo para eu alterar a data de uma nota fiscal para mudar o período de competência do imposto. Eu não estava planejando nada naquela época. Não tinha um plano de vingança, não estava documentando para usar contra ele. Era mais uma forma de me proteger, sabe? Se um dia a Receita Federal chegasse lá, eu queria ter como provar que não era ideia minha, que eu era só um funcionário seguindo ordens. Eu imprimia e-mails importantes, tirava fotos de documentos, fazia prints de conversas. Tudo ia para a nuvem, tudo era datado e organizado. A segunda avaliação veio, e com ela, a segunda promessa quebrada. Dessa vez, Marcelo nem se deu ao trabalho de inventar uma desculpa elaborada. Disse que a empresa tinha investido em novos equipamentos e não havia margem para aumentos significativos. Meu aumento foi de 3%. Nessa época, eu já estava fazendo o trabalho que deveria ser feito por pelo menos 4 pessoas diferentes. Gerenciava o financeiro, o comercial, a logística e ainda dava suporte ao administrativo. Marcelo tinha contratado o filho dele, o Rodrigo, recém-formado, para ser diretor comercial com um salário maior que o meu. Rodrigo passava 3 horas por dia na empresa, quando passava, e o resto do tempo estava jogando golfe ou viajando. Foi nessa época que a raiva começou a se transformar em algo mais frio, mais calculado. Eu continuava fazendo meu trabalho perfeitamente, continuava sendo o funcionário exemplar, mas por dentro, eu estava mudando. A planilha deixou de ser apenas uma proteção e começou a ser um projeto. Comecei a ser mais sistemático. Quando Marcelo me pedia para fazer algo irregular, eu fingia hesitar um pouco, apenas o suficiente para parecer natural, e então fazia. E documentava tudo. E-mails, mensagens de WhatsApp, prints, fotos, tudo. Comecei a entender o verdadeiro tamanho da operação. Não eram só notas frias e funcionários sem registro. Tinha sonegação de impostos em escala industrial. Tinha fornecedores que emitiam notas de produtos que nunca existiram. Tinha uma conta bancária que Marcelo usava para receber pagamentos por fora, sem declarar nada. Tinha casos de assédio moral documentados, funcionários que ele humilhava publicamente, gente que teve crise de ansiedade por causa do ambiente tóxico que ele criava. A terceira avaliação foi uma piada. Marcelo disse que devido à pandemia, não haveria aumento naquele ano. Isso enquanto ele tinha acabado de comprar uma BMW 0 km. Isso enquanto a empresa tinha tido o melhor ano da história em faturamento, justamente porque durante a pandemia, construção civil explodiu. Eu tinha trabalhado até mais que o normal, coordenando tudo remotamente, garantindo que não faltasse material para nenhum cliente. E minha recompensa foi 0% de aumento. Foi nesse momento que comecei a procurar outras oportunidades. Discretamente, é claro. Atualizei meu currículo no LinkedIn, comecei a conversar com headhunters, fui em algumas entrevistas. O mercado estava aquecido e descobri que minhas habilidades valiam muito mais do que Marcelo pagava. Eu estava recebendo R$ 4.000 para fazer o trabalho de 4 pessoas. Nas entrevistas, me ofereciam entre 8 e 12 mil para fazer metade do que eu fazia na empresa dele. Mas eu não saí naquele momento. Parte de mim queria ver até onde aquilo ia. Parte de mim, eu admito, estava começando a planejar algo. A planilha já tinha mais de 200 entradas. Era um documento de quase 50 páginas, cada irregularidade documentada, datada, com provas anexadas. Eu tinha prints de conversas onde Marcelo explicitamente pedia para eu sonegar impostos. Tinha fotos de contratos de funcionários sem registro. Tinha cópias de notas fiscais falsas. Tinha tudo. A quarta avaliação foi cômica. Marcelo me ofereceu 5% de aumento e disse que estava fazendo um esforço enorme, que eu deveria ser grato. Grato. Depois de trabalhar 4 anos praticamente segurando a empresa nas costas, eu deveria ser grato por migalhas. Eu sorri, agradeci e continuei fazendo meu trabalho. E continuei procurando oportunidades lá fora. A proposta veio no começo do 5º ano. Uma empresa grande, em São Paulo, precisava de um gerente geral para a filial deles no interior. O salário era de R$ 12.000, mais benefícios, mais participação nos lucros. Era tudo que eu sempre quis, tudo que Marcelo sempre prometeu e nunca entregou. Fiz todas as etapas da seleção, passei em todas, recebi a proposta formal. 3 vezes o que eu ganhava. Respeito, reconhecimento, futuro. Quando recebi a confirmação, fiquei uma noite inteira sem dormir.
pensando em como fazer aquilo. Eu poderia simplesmente pedir demissão, cumprir o aviso prévio e ir embora. Seria o certo, o maduro, o profissional. Mas cada vez que eu pensava nisso, lembrava de todas as promessas quebradas, de todas as vezes que Marcelo me fez sentir pequeno, de todos os fins de semana que eu perdi, de todas as noites que eu fiquei até tarde enquanto ele saía para jogar pôquer com os amigos. Decidi que ia pedir demissão, mas ia fazer do meu jeito. Cheguei na segunda-feira, pedi para falar com Marcelo e soltei a bomba. Disse que tinha recebido uma proposta melhor e que estava saindo. A reação dele foi digna de filme. Primeiro, o choque. Depois, a tentativa de negociação. Ele me ofereceu um aumento de 20%, depois 30%. Eu recusei. Disse que não era só questão de dinheiro, que era questão de reconhecimento, de respeito, de futuro. Foi aí que a máscara caiu. O Marcelo carismático, o parceiro, o cara legal, desapareceu. O que sobrou foi um homem pequeno, mesquinho, assustado com a possibilidade de perder a pessoa que fazia todo o trabalho sujo dele. Ele me olhou com uma raiva que eu nunca tinha visto antes e soltou a frase que mudou tudo. Você acha que vai conseguir emprego em outra empresa dessa cidade? Eu conheço todo mundo aqui. Eu vou ligar para cada empresário, para cada dono de empresa, e vou garantir que ninguém te contrate. Você vai se arrepender de ter me desrespeitado assim. Eu olhei para ele em silêncio por alguns segundos. Senti uma calma estranha, uma clareza que eu não sentia há anos. Sorri e disse: Beleza, Marcelo. Vou cumprir meu aviso prévio e a gente se fala. E saí da sala. Durante os 30 dias de aviso prévio, Marcelo fez questão de me tornar invisível. Não me chamava para reuniões, não me passava mais informações, começou a transferir minhas responsabilidades para outras pessoas sem me avisar. Estava claro que ele estava tentando me humilhar, me mostrar que eu era dispensável. E eu deixei. Continuei fazendo meu trabalho, chegando no horário, saindo no horário, nada além do básico. Mas enquanto isso, eu estava finalizando meu projeto. A planilha estava completa. 5 anos de irregularidades, organizadas cronologicamente, cada uma com suas provas anexadas. Eu tinha e-mails, prints, fotos, áudios, contratos, notas fiscais, tudo. Criei uma pasta na nuvem com tudo separado por categorias: sonegação fiscal, trabalho irregular, notas falsas, assédio moral, lavagem de dinheiro. Eram gigabytes de provas. 5 anos de crimes documentados. Na quinta-feira da última semana, comecei a preparar os envios. Pesquisei quais eram os órgãos responsáveis por cada tipo de irregularidade. Para a sonegação fiscal e as notas falsas, a Receita Federal. Para os funcionários sem registro e o assédio moral, o Ministério do Trabalho. Preparei e-mails detalhados para cada órgão, explicando o contexto, anexando as provas de forma organizada, facilitando o trabalho deles. Mas eu queria mais. Queria que Marcelo não apenas enfrentasse consequências legais, queria que ele sentisse na pele o que era ser traído por alguém em quem confiava. Foi quando tive a ideia dos concorrentes. Marcelo tinha 3 grandes concorrentes na região, empresas que brigavam com ele pelos mesmos clientes, pelos mesmos fornecedores. E na minha planilha, tinha uma seção inteira sobre práticas comerciais questionáveis. Suborno de funcionários de clientes para conseguir contratos, acordos ilegais com fornecedores para excluir concorrentes, dumping, tudo. Pesquisei quem eram os donos das 3 empresas concorrentes, consegui os e-mails de contato corporativo deles e preparei um pacote especial. Não enviei as questões fiscais ou trabalhistas, isso não era problema deles. Mas enviei tudo relacionado a práticas comerciais desleais, tudo que poderia ser usado contra o Marcelo no mercado, tudo que mostraria que os contratos que ele tinha conseguido nos últimos anos eram frutos de práticas antiéticas. Meu último dia foi uma sexta-feira. Cheguei cedo, como sempre. Marcelo nem apareceu na empresa. Mandou um e-mail dizendo que estava resolvendo problemas com um fornecedor. Passou a manhã toda organizando os últimos detalhes, conferindo se todos os e-mails estavam prontos, se todos os anexos estavam corretos. Meio-dia, fui almoçar pela última vez naquele restaurante por quilo perto da empresa, onde eu tinha almoçado quase todos os dias durante 5 anos. Voltei às 13 horas. A empresa estava tranquila, era sexta-feira. Metade do pessoal já estava no modo fim de semana. Sentei na minha mesa, abri meu e-mail pessoal e comecei. Primeiro, a Receita Federal. Enviei tudo sobre sonegação fiscal,
Notas frias, lavagem de dinheiro. Detalhe por detalhe, prova por prova. Segundo, o Ministério do Trabalho. Enviei tudo sobre funcionários sem registro, assédio moral, condições irregulares de trabalho. Terceiro, quarto e quinto, os concorrentes. Enviei o dossiê completo sobre práticas comerciais desleais. Quando cliquei em enviar no último e-mail, eram 14h37. Lembro exatamente do horário porque olhei para o relógio e senti uma mistura de alívio e adrenalina que eu nunca tinha sentido antes. Estava feito. 5 anos de documentação, 5 anos de injustiças, tudo enviado. Não tinha volta. Passei o resto da tarde organizando minha mesa, deletando arquivos pessoais do computador, me despedindo dos colegas que eu gostava. Algumas pessoas sabiam que era meu último dia. Outras não. Evitei fazer muito alarde, não queria drama. Às 18 horas, desliguei o computador pela última vez, peguei minha mochila, passei no RH para assinar os papéis da rescisão e saí. Dirigi para casa com o rádio desligado, no silêncio. Estava exausto, não fisicamente, mas emocionalmente. 5 anos de tensão, de engolir sapos, de ser subestimado, tudo tinha acabado. Cheguei em casa, tomei um banho longo, pedi comida japonesa e tentei relaxar, mas não consegui. Fiquei a noite toda ansioso, imaginando o que viria a seguir. Na segunda-feira, eu já estava em São Paulo, começando no novo emprego. A empresa era tudo que a distribuidora do Marcelo não era. Organizada, profissional, ética. Meu chefe era respeitoso, as expectativas eram claras. O trabalho era desafiador, mas justo. Pela primeira vez em 5 anos, eu sentia que estava sendo valorizado pelo que eu realmente era. Durante as primeiras semanas, eu meio que esperava algum tipo de retaliação do Marcelo. Uma ligação, um e-mail agressivo, algo. Mas não veio nada. Nenhum contato. Comecei a achar que talvez os órgãos não tivessem dado atenção para as denúncias, que talvez nada fosse acontecer. Seria frustrante, mas eu estava bem no novo emprego, estava ganhando bem, estava feliz. Talvez isso fosse suficiente. Foi no final do segundo mês que comecei a ouvir rumores. Um amigo que ainda trabalhava na empresa me mandou mensagem dizendo que a Receita Federal tinha aparecido lá, com mandado de busca e apreensão. Levaram computadores, documentos, fizeram uma fiscalização pesada. 2 semanas depois, foi a vez do Ministério do Trabalho. Autuaram a empresa, multaram por cada funcionário irregular, lacrou parte das operações até que tudo fosse regularizado. Mas o golpe fatal veio dos concorrentes. Um deles, o maior de todos, usou as informações que eu tinha enviado para questionar judicialmente vários contratos que Marcelo tinha com clientes grandes. Conseguiu provar que os contratos tinham sido obtidos através de suborno e práticas ilegais. Os clientes começaram a cancelar contratos, a procurar outros fornecedores. O império que Marcelo tinha construído em cima de atalhos começou a desmoronar. Acompanhei tudo de longe, através de amigos, de notícias locais, de conversas. A cada semana tinha uma novidade. Marcelo tentou vender a empresa, mas ninguém queria comprar uma bomba-relógio cheia de processos. Tentou tomar empréstimos para pagar as multas, mas os bancos negaram. Teve que demitir metade dos funcionários, depois a outra metade. Vendeu a BMW, vendeu o apartamento na praia, começou a vender até os equipamentos da empresa para tentar pagar as dívidas. Foram 6 meses desde o meu último dia, até o dia em que a empresa fechou as portas definitivamente. 6 meses de agonia lenta para o Marcelo, vendo tudo que ele tinha construído desabar. E nesse tempo todo, ele não fazia ideia de quem tinha sido. As denúncias eram anônimas. Os e-mails para os concorrentes eram de contas falsas. Ele provavelmente suspeitava de vários funcionários, de vários desafetos, mas nunca teria certeza. Até que ele me ligou. Era uma tarde de quinta-feira, eu estava em uma reunião quando vi o nome dele na tela do celular. Ignorei. Ele ligou de novo. Ignorei de novo. Ligou uma terceira vez. Saí da reunião e atendi. A voz dele estava completamente diferente. Não era mais o Marcelo arrogante, o empresário bem-sucedido, o cara que me ameaçou no meu último dia. Era uma voz cansada, derrotada, desesperada. Ele começou a falar, meio atropelado, dizendo que precisava de ajuda, que estava em uma situação difícil, que sempre me considerou como um filho, que cometeu erros, mas que merecia uma segunda chance. Eu deixei ele falar. Deixei ele se humilhar.
implorar, chorar. E quando ele finalmente parou, fez silêncio esperando minha resposta, eu disse com a voz mais calma que consegui: Marcelo, você se lembra do meu último dia na empresa? Você me disse que ia garantir que eu não trabalhasse mais nessa cidade. Pois é, você cumpriu sua promessa de um jeito. Agora eu não trabalho mais nessa cidade. Eu trabalho em São Paulo, em uma empresa de verdade, ganhando 3 vezes o que você me pagava, sendo tratado com o respeito que eu sempre mereci. Então, muito obrigado pela motivação. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu podia ouvir a respiração dele, pesada, entrecortada. Então ele disse, com uma voz que era quase um sussurro: Foi você? Foi você que me denunciou? Eu poderia ter negado. Poderia ter fingido que não sabia do que ele estava falando. Mas qual seria a graça? Sorri e respondi: 5 anos, Marcelo. 5 anos de promessas quebradas, 5 anos de desrespeito, 5 anos de trabalhar 3 vezes mais por um salário miserável. Você realmente achou que não haveria consequências? Ele começou a gritar, me xingou, me chamou de traidor, de ingrato, disse que ia me processar, que ia me destruir. Eu esperei ele terminar e disse, ainda com aquela calma irritante: Você pode tentar me processar, Marcelo, mas tenho certeza que a Receita Federal, o Ministério do Trabalho e seus ex-clientes estão na frente da fila. Boa sorte com isso. E desliguei. Bloqueei o número dele, bloqueei no WhatsApp, no e-mail, em tudo. Não queria mais nenhum contato. Aquele capítulo estava encerrado. Voltei para a reunião como se nada tivesse acontecido, mas por dentro eu estava sentindo algo que não sentia há muito tempo: paz. Não era satisfação pela vingança, não era alegria pela desgraça alheia. Era a paz de quem finalmente tinha fechado um ciclo, de quem tinha se libertado de uma situação tóxica. Nos meses seguintes, minha vida tomou um rumo completamente diferente. A empresa em São Paulo reconheceu meu trabalho e me promoveu para gerente regional depois de apenas 8 meses. Meu salário aumentou de novo. Agora eu ganho quase 4 vezes o que ganhava com o Marcelo. Conheci uma pessoa incrível. Estamos namorando há alguns meses. Aluguei um apartamento legal, adotei um cachorro, comecei a fazer terapia para processar tudo que passei nesses 5 anos. Sobre o Marcelo, ouvi dizer que ele está trabalhando como representante comercial para uma distribuidora pequena. É empregado agora, batendo meta, recebendo comissão. A ironia não passou despercebida. O homem que se achava o rei do pedaço, que humilhava funcionários, que se achava acima das regras, agora está na mesma posição que as pessoas que ele explorava por anos. Tem gente que me pergunta se eu me arrependo. Se acho que exagerei, se sinto culpa. A verdade? Não, nem um pouco. Eu não destruí a empresa do Marcelo. Ele destruiu. Ele foi quem escolheu sonegar impostos, quem escolheu ter funcionários sem registro, quem escolheu subornar clientes, quem escolheu construir um império em cima de ilegalidades. Eu só documentei e mostrei para as pessoas certas. As consequências foram resultado das escolhas dele, não das minhas. O que eu aprendi com tudo isso? Que lealdade é uma via de mão dupla. Que respeito não se pede, se conquista e se retribui. Que nenhum emprego, nenhum salário, vale sua saúde mental e sua dignidade. E que, às vezes, a melhor vingança não é o confronto direto, não é o escândalo, não é a explosão emocional. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente deixar que as consequências das ações da outra pessoa alcancem ela, é documentar a verdade e deixar que as instituições façam seu trabalho. Hoje, quando olho para trás, vejo claramente o quanto aquela experiência me moldou. Me ensinou a valorizar ambientes de trabalho saudáveis, chefes que realmente se importam com suas equipes, empresas que operam com ética. Me ensinou que eu tenho valor, que minhas habilidades são importantes, que eu mereço ser tratado com respeito. E me ensinou que paciência, documentação e timing correto são muito mais poderosos que raiva impulsiva. Ainda mantenho contato com alguns ex-colegas da distribuidora. A maioria conseguiu se recolocar, alguns até agradeceram depois, dizendo que o fechamento da empresa foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, que os forçou a procurar lugares melhores. Outros ainda culpam a crise, o azar, a concorrência desleal. É interessante como cada pessoa interpreta a mesma situação de forma diferente. Quanto à planilha, aquele documento que carreguei comigo por 5 anos, eu ainda tenho. Está guardada na nuvem, em um lugar seguro, protegida por senha. Não vou usar para mais nada, não preciso.
Mas mantenho como um lembrete. Um lembrete de que conhecimento é poder, de que paciência é uma virtude, de que às vezes a melhor estratégia é observar, documentar e esperar o momento certo. E para quem está lendo isso e se identificou com a minha história, para quem está em um emprego tóxico, sendo desvalorizado, sendo explorado, tenho algumas palavras. Documente tudo. Não de forma paranoica ou obsessiva, mas de forma consciente e organizada. E-mails importantes, salve. Mensagens questionáveis, print. Situações irregulares, anote. Não necessariamente porque você vai usar contra alguém, mas porque conhecimento é proteção. Porque se um dia você precisar, você vai ter. E principalmente, saiba o seu valor. Você não é definido pelo que seu chefe acha de você, pelo salário que sua empresa te paga, ou pela posição que você ocupa. Você é definido pelas suas habilidades, pela sua ética, pelo seu caráter. E se o lugar onde você está não reconhece isso, então o problema não é você, é o lugar. E existem outros lugares, melhores lugares, lugares onde você será valorizado pelo que realmente é. Então, para concluir essa história, sim, eu destruí a carreira do meu ex-chefe. Sim, eu fui responsável por uma empresa fechar. Mas eu não fiz nada além de expor a verdade, de documentar crimes que estavam acontecendo, de informar as autoridades competentes sobre irregularidades que eu presenciei. As consequências foram justas, foram merecidas e foram resultado direto das escolhas que ele fez durante anos. E hoje, quando acordo de manhã, vou para um emprego que eu gosto, com pessoas que eu respeito, ganhando um salário justo, eu não sinto culpa. Eu sinto gratidão. Gratidão por ter tido a coragem de sair, por ter tido a inteligência de documentar, por ter tido a paciência de esperar o momento certo. E se eu pudesse voltar no tempo e fazer diferente, a única coisa que eu mudaria seria ter saído mais cedo, porque eu merecia coisa melhor. E você também merece. Conta pra mim nos comentários. Se inscreva no canal, assim você nos apoia a sempre trazer novas histórias emocionantes e surpreendentes pra você.